Então, cada um tem uma história. Minha história começou em 1965, eu trabalhava na Valita Autopeças, que era uma firma que fazia motores de arranque, dínamo. E naquela época, do tempo do militarismo, era difícil procurar emprego e achar emprego. Eu fiquei desempregado em 1966 e tinha um amigo meu, Francisco, que ele trabalhava na Beneficência Portuguesa. Naquela ocasião, eu falei com ele e tinha um serviço para um almoxarifado na Beneficência Portuguesa. E eu então fui para lá fazer a entrevista. Cheguei lá na Beneficência Portuguesa, não tinha mais aquela vaga, só tinha vaga para faxineiro. Como não tinha escolha, eu tinha que trabalhar, eu aceitei então o serviço de faxineiro. Eu trabalhei como faxineiro 45 dias somente. Por quê? Porque um dia eu lavava banheiro, eu encerava os quartos, eu levava a roupa para a lavanderia, eu separava os lençóis que eram sujos de fezes, com urina, essas coisas, para a lavanderia. E um dia daquele eu escutei um paciente gritar, eu cheguei lá, um atendente de enfermagem, naquelas banheiras antigas, estava afogando o paciente com uma toalha. Esse paciente ele tinha um câncer de nariz, de narina, então ele tinha um buraco na narina. E ele não era muito bem psicologicamente, ele estava arrasado, ele evacuava na mão e jogava nas pessoas. E naquele dia ele jogou nesse atendente de enfermagem. Eu fui lá, separei o rapaz, ele estava sangrando pela cavidade, eu fui lá e limpei a mão dele, cheio de fezes e tal. E aquilo eu senti a sensibilidade, porque eu sempre achei que amar o próximo é uma coisa importante. Nesse instante, o mais próximo de mim é você. Então eu amo você sobre todas as coisas. É Deus, primeiramente, e você sobre todas as coisas. E eu então fui na Avenida Paulista, falei com a irmã Vaburga, e falei para ela que eu gostaria de trabalhar na enfermagem. Contei a história para ela desse paciente. E ela falou, olha, eu não posso colocar o senhor na enfermagem direta, mas o senhor vai trabalhar fazendo café para os médicos no centro cirúrgico. Naquelas máquinas antigas de café que você colocava água e separava a roupa para os médicos. Aí um mês e meio mais ou menos já estava trabalhando, fazendo um café lá no centro cirúrgico. A irmã Edvirgem do centro cirúrgico me convidou para ir numa sala de cirurgia. E era uma tireoide, uma cirurgia de tireoide. Eu fiquei no canto da sala e acho que vendo aquilo eu desmaiei. E aí o médico gritou, tira esse cara daqui. Eu só escutava bem longe a voz do médico. E alguém segurou pelo meu cabelo, provavelmente eu sou careca por causa disso. Aí a irmã Edvirgem, com aquela delicadeza toda, eu nunca me esqueço, ela tinha 1,60 m de altura, pôs as duas mãozinhas na roupinha dela e olhou para baixo e falou, o senhor não está preparado ainda, fica tranquilo, isso é normal. Um hábito dela que ela colocava. E ela então me colocou para lavar material de centro cirúrgico. Eu fazia então, lavava ferro no centro cirúrgico e fui me adaptando. E aí eu fiquei com as irmãs, morando lá 8 meses, fazendo centro cirúrgico. Um dia fui na Avenida Santa Amara, no Hospital São Luís, e fui trabalhar na enfermagem. Comecei no SUS, depois eu fui trabalhar na ala e fazia ambulância à noite. Num dia, eu estava na ambulância, era quase meia-noite mais ou menos, o professor Ivo Defini Frascar, que era o chefe da ortopedia do Hospital São Luís naquela ocasião, queria ir para a casa dele, no Paraíso, e me convidou então que se eu pudesse dar uma carona para ele. Eu falei, claro que eu posso, fique à vontade, você vai na frente com o motorista, eu vou atrás. Ele, não, eu vou atrás. Eu falei, não senhor, quem vai na frente é o senhor, fica tranquilo. Na virada do plantão, 7 horas da manhã, a dona Elisa me chama, na sala dela, a diretora do hospital, fala, o senhor deu carona para o professor Ivo esta noite? Eu falei, dei, ele ia para a casa dele, eu ia fazer uma colheita de material e ele então pediu para mim, eu falei, não tem problema nenhum. Ele gostou muito do senhor, é muito simpático, muito educado e falou para o senhor ir para a ortopedia. E aí eu fui para a ortopedia.
E aí na ortopedia tinha um aparelho transportável pequeno e eu fazia então controle de fraturas de punho, de cotovelo, essas coisas pequenas. E aí um colega nosso, Sérgio, eu tava já feito a inscrição para fazer auxiliar de enfermagem na Cruz Vermelha, né, no aeroporto. E aí esse colega falou, por que você não faz radiologia, já que você está no meio da ortopedia? Então eu fiz. Eu me formei em radiologia dia 16 de dezembro de 1968, na Escola Felipe Solomão, na Avenida São João, 240, no 3º andar. E lá eu fiquei no Hospital São Luís. Nos anos 70, tinha um médico que estava montando um hospital em São Bernardo do Campo, o Hospital Príncipe Humberto, me convidou para ir para lá. E então eu fui para São Bernardo do Campo. E lá em São Bernardo eu trabalhava nesse hospital, trabalhei no Hospital Assunção, que era chamado Hospital dos Acidentados. Eu fazia pronto-socorro, eu trabalhava das 18 às 22 horas. Trabalhei no Instituto de Ortopedia e Reabilitação de São Bernardo do Campo, que é o IFOR. E nesta ocasião eu fiz um encontro de casal com Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí a minha vida espiritual mudou muito. Eu então saí de São Bernardo do Campo e fui morar em Campinas, dia 13 de agosto de 1981. Nesta ocasião eu tenho um casal de filhos, a Luciane tinha 4 anos, o Torrano tinha 3 anos. E eu trabalhava no Alvorada, lá em Moema, eu fazia plantão noturno. E eu estava preocupado, porque a família estava num lugar descampado, em Campinas, um lugar que não tinha, era pulso, a luz era difícil, a energia era difícil. E eu fiz uma oração e Deus permitiu que dia 1º de março de 1982 eu entrei no Instituto Afonso Ferreira, que é o lugar que eu trabalho até hoje. Então eu fico feliz com Deus, porque a porta que Ele abriu jamais fechou. 3 coisas na minha profissão que marcou muito foi a ida a Cuba. Eu fui a Cuba por convite de um colega nosso. Eu estive em Cuba durante 11 dias, dei aula na Escola Salvador Allende, conheci outros hospitais lá, em Havana. Isso foi em 98. Em 2008, eu fui convidado pelo governo brasileiro, que é o ABC, Associação Brasileira de Cooperação, junto com a JICA do Japão, para ser perito brasileiro em Luanda. Porque o Japão entra com um aparelho e o Brasil, como fala língua portuguesa lá, o Brasil entra então com a pessoa que vai treinar essas pessoas como perito brasileiro. Eu fiquei 3 semanas lá, a primeira vez. Eu dei aula teórica e prática, eu visitei hospitais, eu visitei postos de saúde lá. E 2 anos depois, quando eu voltei de lá, eu fui convidado novamente para ir para lá. Dessa vez eu fui com um colega, o Robson. Nós fomos até a África do Sul e de lá nós fomos então para Luanda. E lá ficamos mais 2 semanas, ou 3, não me lembro. E aí em 2010 eu estava na minha sala, no tempo do terremoto do Haiti, com a minha esposa, e eu vi aquela reportagem do terremoto e falei para minha esposa, eu não posso ficar sentada aqui, eu tenho que ajudar lá. E eu cheguei onde eu trabalho, o Dr. Ricardo Afonso Ferreira, que ele é presidente da ONG, do Expedicionário da Saúde, e ele falou, eu estou me arrumando para ir para o Haiti. Eu falei, eu estou junto. Como está junto? Eu falei, estou junto, eu quero ir também. Você vai? Vou. O que tem que fazer? Eu falo, você vai montar um serviço de radiologia no campo de futebol. O que você tem no campo de futebol de radiologia? Nada. Então você vai ter que bolar tudo para chegar lá e ter tudo na mão. Porque não tem como você voltar para pegar alguma coisa. Aí vai dar bom. Aí eu arrumei como doação um aparelho transportável de 30 mA, arrumei chassis, filme, prendedor de roupa, varal, colgaduras, fixador, revelador. Aí eu comprei uma lona de 15 metros para fazer uma câmera escura, uma lanterna
uma lanterna de câmara escura da Kodak, que era BX2 lá de filme, BX2 do filme, e aí eu montei um serviço lá. Nós, na ocasião, Porto Príncipe estava fechado para pouso e decolagem. Nós fomos até o Panamá. Quando nós estávamos embarcando em Guarulhos para o Panamá, uma coisa que me chamou muita atenção é que nós estávamos com a camiseta do Expedicionário da Saúde e tinha uma bandeira do Brasil atrás nas costas. E as pessoas perguntavam onde nós íamos. A Rede Globo estava lá para nos entrevistar. E foi muito interessante, muito gratificante que as pessoas batiam palma, né, pelo fato de a gente ir, porque a gente não sabia o que ia encontrar lá. Eu citei essas duas experiências anteriores, a Cuba e a África, que são dois países que teoricamente sofrem com o regime militar e tudo, mas o Haiti é diferente, minha amada. O Haiti, você entra num lugar que foi destruído tudo. Imagina você andar na sua rua e você, durante 100 casas, você só vê duas de pé, o resto tudo no chão. É um negócio muito triste. E nós fomos então para o Panamá. Do Panamá nós fomos à República Dominicana, que a República Dominicana faz parte da ilha espanhola, que é dividida. Uma parte é a República Dominicana e um pedaço é o Haiti. Nós andamos no micro-ônibus durante 3 horas e meia do centro de El Salvador até o Haiti. Passamos por Porto Príncipe, tudo no chão. Não podia abrir a janela do micro-ondas porque as pessoas estavam famintas, com fome. Se você desse alguma coisa para comer, eles invadiam até o micro-ônibus para pegar o que tinha. Era um negócio muito triste. Aí chegamos numa cidade chamada Le Cayé, que era uma cidade a uns 80 quilômetros, 100 quilômetros de Porto Príncipe. Tinha um hospital oftalmológico lá desativado canadense, mas era só o prédio. Nós limpamos tudo, revivemos o centro cirúrgico que tinha, nós fizemos a enfermaria. O mais triste do Haiti, com a experiência na minha profissão, foi que você tinha que escolher quem que você ia tratar, né? Era um negócio muito triste. E se você não chorasse 4 vezes por dia, você não era homem e não era mulher, porque era terrível. Porque pessoas que perderam seus entes queridos, e aí que eu dou valor à minha profissão. E lá no Haiti eu trabalhava das 6 horas da manhã à meia-noite, todos os dias. Os primeiros 4 dias foi muito triste, porque lá eles falam francês, não je parle français, que eu hablo espanhol, mas lá não se habla espanhol. E então eu fiz durante 4 dias exames, as pessoas todas machucadas, sem falar uma palavra do idioma deles. E aí comecei a orar a Deus para que Deus levantasse alguém para falar espanhol. E aí ele levantou um rapaz, Cleveland, da Igreja Batista de lá, e que falava espanhol. Então ele era meu intérprete. Eu então falava para ele em espanhol, conversava em espanhol, e ele passava então, a língua do Haiti é crioulo, e eles então falavam, faziam então essa ponte de como o paciente ia ficar na mesa, o que eu ia fazer e tudo. Uma das coisas mais felizes da minha profissão, na realidade, foi deixar legado. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida de um profissional, quando ele ama o que faz, é deixar legado. Porque amanhã ou depois, quando eu estiver na horizontal, as pessoas só vão lembrar de mim se eu deixei algum legado. Então, me emociona porque eu lembro de colegas que deixaram legado. Aqui mesmo em São José dos Campos, José Vicente, Mitsu, Iano, Marinho, foram pessoas que contribuíram para a minha profissão.
E eu aprendi de bem cedo que você não deve guardar nada. A vida tem 2 parâmetros, é que você nasce sem nada e morre sem nada. Nesse intervalo de no nascimento à morte, você tem um período, e não adianta você brigar por muita coisa, porque é um período da sua vida. E a profissão, como técnico em radiologia, como uma outra profissão como a sua, minha amada, é importante quando você faz bem feito. E quando você encontra alguém que teoricamente tem experiência que passa para você, como aqui mesmo tem a Isolda também, o Barros aqui em São José dos Campos, pessoas que teoricamente pensam igual a mim. Então uma das coisas mais importantes que eu acho na minha profissão foi encontrar essas pessoas que deixaram legados, que deixaram exemplos de vida, como fazer, como determinar. Eu me lembro que no começo era difícil, hoje não. Hoje você, por exemplo, com o seu celular, você caminha pelo mundo, né? Navega pelo mundo. E naquela época era tudo mimeografado, né? E quando aqueles papéis mimeografados não eram bem feitos, o álcool começava a derreter, né? Então você não tinha muito tempo. A literatura mundial naquela época, 50 anos atrás, ela demorava 10 anos para chegar. Quando você lia alguma coisa a respeito daquilo que você fazia, já tinha passado, porque era difícil chegar na sua mão. Hoje, graças ao evento de tantas coisas que aconteceram de 30 anos para cá, nós temos a facilidade de ter tudo que é digital. Mesmo na minha profissão, quando eu comecei a preparar químico, filme, tinha sensibilidade de filme. Hoje nós trabalhamos com CR, DR, hoje não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que hoje está muito mais fácil. Engana-se as pessoas que acham que quando entra na profissão, por ser mais fácil, é mais fácil também para arrumar emprego. Não é, porque se você não se dedicar àquilo que você faz, você não arruma emprego. O emprego, a escola, ela só vem de colaborar com alguma coisa se você sabe. Se você não souber, não adianta você ter uma boa escola, um bom emprego, que você não vai para frente. Eu acho que você tem que ter dedicação. Eu acho que a área de radiologia hoje tem um leque muito grande. Você pode fazer músculo esquelético, você pode trabalhar em hemodinâmica, você pode trabalhar em radioterapia, você pode trabalhar em quantos setores você quiser, desde que você se dedique. Então, acho que o meu recado para os jovens é: eu só tenho o passado, porque o futuro é pouco. Mas o jovem tem muito mais futuro do que passado. Eu sempre me lembrava de conversar com esses colegas que já não estão em nosso meio, porque eles tinham história para contar. Eles tinham história que isso foi um alicerce na minha profissão. Porque a Bíblia diz que se você construir uma casa num terreno arenoso, vem o vento e derruba. Mas se você colocar e fizer um alicerce profundo, essa casa pode vir vento que não cai. A profissão é a mesma coisa. Se você estiver bem alicerçado, se você saber o que você quer, você tem escolas hoje que te dá a oportunidade de você ser um grande profissional. Vai depender de você. Hoje eu tenho o prazer de associar a parte espiritual com a parte profissional. Isso que eu queria dar esse recado. Porque se você tem realmente um princípio bíblico na sua vida, a parte profissional vai é uma beleza. Porque eu vou dizer uma coisa para você com sinceridade de coração: dinheiro não faz a diferença. Porque você pode ter muito dinheiro e ser vazio. E você ter pouco dinheiro e ser cheio. Eu conheci um homem na igreja católica, quando eu estava na igreja católica, o senhor Oscar, ele morava numa favela, o barraco dele era o mais bonito que tinha. Tá entendendo? E às vezes numa cidade como Campinas, Cambuí, um bairro nobre, pessoas são vazias. Então eu acho que associado à profissão, se você tem a parte espiritual que você teoricamente sabe, que reconhece que tem um Deus sublime acima de você, as coisas vão bem. E eu tenho agradecido a Deus muitas vezes
na minha vida, e todos os dias eu agradeço. Hoje mesmo de manhã eu agradeci, porque as pessoas falam que eu faço diferença na vida delas, mas eu faço diferença não é porque eu sou diferente, é porque eu tenho uma base. Eu acho que o caráter, eu acho que a sensibilidade de você reconhecer o próximo, a sensibilidade de você reconhecer o ser humano como ser humano, isso conta muito ponto. Para você ter ideia, eu quando fui para esse lugar que eu vou, eu levo todas as minhas aulas, eu dou de graça, eu não cobro nada. E quanto você cobra para dar aula? Nada. Eu ganhei de graça, e de graça eu dou, eu não posso me fazer com que isso gire a dinheiro, porque eu não quero fazer isso. Na realidade, o que eu quero é ter um legado. E legado é você ser lembrado. Tem muita gente que não é lembrada. Eu não, eu quero ser lembrado um dia que o camarada passou e ele ensinou, ele fez. Às vezes eu faço alguma coisa para você que às vezes eu esqueço. Mas tem um ditado popular que eu gosto muito. Só lembra quem apanha, né, amado? Quem bate, ele não sabe. Então, na vida profissional é a mesma coisa. Eu, antes de encerrar a entrevista, eu queria agradecer a Ensina Radiólogos pelo privilégio de me trazer aqui a São José dos Campos para falar da minha vida profissional. Quero agradecer, na pessoa do Alexandre, toda a equipe, a você, pela gentileza amável que me fez sentar aqui e conversar a respeito da minha vida profissional. Muito obrigado por isso.